Olá! A unidade 2 inicia com Tendências curriculares no ensino de Química. Esta unidade tem a finalidade de mostrar ao licenciando que a educação e a produção do conhecimento científico não estão desvinculados nos contextos socioeconômico, político e cultural. Primeiramente, o que são tendências? Tendências é aquilo que leva uma pessoa a seguir um caminho e agir de uma determinada forma. Como nossa problematização inicial, as mudanças sociais influenciam no conhecimento escolar? Por quê? Para responder a esta problematização, será iniciado um estudo sobre as tendências curriculares no ensino de Química, onde serão esclarecidos como é o currículo no campo educativo. O currículo deixou de ser uma área meramente técnica, voltada para as questões relativas a procedimentos, técnicas e métodos. Então, por que das formas de organização do conhecimento escolar? Para dar início ao currículo, podemos dizer que o currículo é um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história e de sua produção contextual. O currículo, ele não é um elemento neutro e inocente de transmissão desinteressada do conhecimento social. E não é um elemento transcendente e atemporal. O currículo tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Em relação às tendências, o campo do currículo tem sido associado às categorias de controle social e eficiência social. Abordando a educação de um modo geral, duas grandes tendências podem ser observadas na origem do estudo sobre currículo. Uma voltada para a elaboração de currículo, que valoriza o interesse do aluno, e outra para a construção científica, para desenvolver aspectos de personalizado, então considerados desejáveis. A primeira delas, no Brasil, se chamou de escalonavismo, e a segunda constituiu a semente do que se denominou de tecnicismo. As duas tendências dominaram o pensamento curricular dos anos 20, ao final da década de 60 e início da década seguinte. Para estudarmos as tendências curriculares, iremos considerar a configuração dessas tendências no ensino de ciências apresentados por Miriam. No decorrer desses anos, houveram movimentos que influenciaram na educação, em função da política e da economia. Na medida em que a ciência e a tecnologia foram reconhecidas como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das ciências em todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos de transformações no ensino, podendo servir de ilustração para tentativas e efeitos das reformas educacionais. Um episódio muito significativo ocorreu durante a Guerra Fria, nos anos 60, quando os Estados Unidos, para vencer a batalha espacial, fizeram investimentos de recursos humanos e financeiros para produzir o que hoje chamamos de projetos de primeira geração do ensino de física, química, biologia e matemática para ensino médio. A justificativa deste empreendimento baseava-se na ideia de a formação de uma elite que garantisse a hegemonia norte-americana. Esse movimento teve a participação intensa das sociedades científicas, das universidades e de acadêmicos renomados, apoiados pelo governo, elaboraram o que também é denominado na literatura de sopa alfabética, uma vez que envolvia projetos de física, biologia, química e matemática. Esse foi um período marcante na história do ensino de ciências. Ocorreram modificações em função de fatores políticos, econômicos e sociais, que resultaram em transformações das políticas educacionais, em função das quais ocorreram mudanças no ensino de ciência. Foi necessária, então, a criação de leis. Então, como resumo, nos anos 50 foi o período que teve a Guerra Fria, a fase da primeira geração, a ciência como uma atividade neutra e o advento da tecnologia. Aí, a partir de 1960, começaram a surgir as leis das diretrizes e bases na educação,
onde a primeira lei, 4.024/1961, foi forte a presença de Benjamin Bloom e Jean Piaget. A segunda lei, 5.692/1971, nesse período ocorreu uma reforma no ensino e as disciplinas científicas passaram a ter um caráter profissionalizante. E no período onde surgiu a terceira lei, Lei 9.394/1996, foi exigido que os currículos escolares tivessem uma base nacional comum. Então, de 1950 até 1970 foi um período onde era a tendência que o método científico na elaboração de problemas e verificação de conteúdos fossem incorporados aos conteúdos curriculares. E de 1960 até 1996 era a tendência que problemas sociais, crises ambientais, energéticas e de poluição, lutas estudantis e antirraciais, implicações sociais, todas essas fossem incorporadas às propostas curriculares. Agora uma atividade. Com base na leitura do texto desta unidade 2, construa no PowerPoint ou no Word, tanto faz, um quadro que destaque o período e mostre os acontecimentos e contextos históricos relacionando-os com as tendências de ensino de ciência em química. Obrigada!